Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora mais um programa Radar. Hoje, dia 7 de março de 2018, exatamente 17 horas e 33 minutos. Eu inicio aqui dando um recado para os interessados na imersão técnica que faremos em abril. A gente está abrindo as inscrições para a pré-lista, pessoal. Nós sempre temos mais alunos do que vagas. Então, a gente consegue, através da pré-lista, controlar o número de inscritos. Então, geralmente, a pré-lista corresponde a 80% a 90% dos alunos inscritos. Nós começamos a coleta ontem. Eu vou deixar essa página aqui de inscrição na descrição do vídeo, juntamente ali com o link para a aula online gratuita de Aprenda a Gerenciar Seu Próprio Capital e também o link para você se inscrever para receber o Informe Cenário. E aí você consegue, qualquer dúvida, você manda um e-mail para suporte@toptraders.com.br. No link tem todos os detalhes, né? Data, fala ali que é online, 17 e 18 de abril, você pode assistir por 12 meses, tem um chat para interação durante a imersão, eu mostro todas as minhas técnicas e estratégias, o treinamento é ao vivo e fica gravado já no dia da imersão à noite, a gente já sobe a gravação. Você ganha 30 dias de cartezinha como bônus, 2 semanas de acesso ao Passaporte Premium, que é o meu grupo fechado. Com uma vantagem, se você quiser permanecer no grupo depois mediante pagamento de mensalidade, nós abrimos essa hipótese. Hoje, se um aluno, por exemplo, quer integrar o grupo sem fazer o treinamento, não é possível. Por exemplo, é um grupo realmente fechado, então não adianta, por exemplo, você pagar a mensalidade e entrar, que nós não temos como absorver essa demanda. A gente vai selecionando, fazendo um funil. E antes do treinamento, você se prepara estudando um e-book de análise técnica que eu e minha equipe preparamos especialmente para você, ok? Tem um mini currículo meu aqui, alguns depoimentos que você encontra na página, ok? E essa frase, que eu falei espontaneamente, o pessoal gostou, né? Que o trade, a operação, né? É momento, conhecimento é perene, porque na imersão nós temos um histórico desde 2014, fizemos 9 já, nós acertamos todas as operações com ações, todas as operações com dólar e índice. E então nós nunca tivemos uma operação errada, eu acho que a gente está ali ligado, mais inspirados e tal, e isso é estatístico, os alunos que as fizeram podem comprovar, mas as operações na minha visão são um detalhe, porque é momento, né? Você fica ali 2, 3 semanas, opera, porque as pessoas permanecem sendo assessoradas durante esses dias, né? E só que o conhecimento ele dura semanas, meses, anos a fio, né? Porque a nossa filosofia ela é atemporal, não são técnicas que servem para aquele momento, mas sim técnicas clássicas e algumas desenvolvidas e aprimoradas por mim. No link você consegue assistir uma narração minha explicando tudo sobre a imersão e tem as dúvidas mais comuns aqui também. Você clica aqui em cima, ó, aí você consegue ver a resposta daquela dúvida que você venha a ter. Só colocar o e-mail, você clica aqui em Me Avise e você vai para uma base. Quais as vantagens? Garantia de participação, você tem a sua matrícula garantida e você consegue comprar o primeiro lote, que é bem mais barato do que o preço de tabela. Ok, pessoal, recado dado, eu vou deixar esse link aqui também para o cenário, como de praxe, tá? E vou deixar o link também para assistir a aula online. Então vamos começar aí os estudos de hoje, começando pelas criptomoedas. Hoje uma sessão de forte baixa para as criptomoedas. Eu lembro que eu comentei com vocês que na minha visão, além do mercado provavelmente faria um topo, né? No dia 18/12, né, nas criptomoedas, porque começamos ali as negociações na CME, na Chicago Mercantile Exchange, eu entendia também que a partir dali as criptomoedas, salvo alguma situação muito específica, elas andariam em bloco, né? E aqui está, todas elas caindo em torno de 8, 9%. Então vou começar pelo Bitcoin, a gente faz Ethereum, Ripple e Bitcoin Cash. Vamos lá, gráfico na tela, né? Então falando aí do Bitcoin, o Bitcoin ele tem um sinal de topo, né? Eu até comentei ontem. Tem situações, né, pessoal, que é mamão com açúcar, né? Sobe, né? Aí faz um topo, sobe de novo, se aproxima aqui e monta uma estrela da noite.
A combinação desses 3 candles, onde que vem? No topo anterior, no fundo anterior. Então, provavelmente o Bitcoin vai tocar aqui 9.500 dólares e aqui ele decide. Esse ponto, ele é duplamente importante. Ele é duplamente, não, ele é... Não existe essa palavra, mas ele é 3 vezes importante. Senão o pessoal depois pega no meu pé aí. Primeiro que ele é a mínima do primeiro ombro, 9.400. Se a gente imaginar isso daqui como um ombro, cabeça, ombro invertido. Segundo, 9.500 é a mínima do dia 26, que gerou esse movimento até a região de resistência, né? E terceiro, que seria um eixo de topo duplo, né? Se eu entender isso daqui como um topo duplo, aqui nós teríamos o eixo, então é um ponto realmente chave, né? É a região, a mínima do primeiro ombro está um pouquinho abaixo, mas é aqui um ponto que gerou um repique, então fica na memória dos investidores, e o mercado poderia acionar um topo duplo caso ele consiga violar esse patamar. O que a gente é muito provável aqui é que ele seja testado. Hoje chegou perto, né? O mercado veio 9.692, então amanhã, caso essa queda tenha continuidade, esse ponto deve ser testado e nós o entendemos como sendo um ponto-chave. Aí existe aqui na tela agora o Bitcoin Cash, que está caindo ali em torno de 9% também. O Bitcoin Cash ele ficou aqui namorando a região de 1.250 dólares e ele não conseguiu segurar. Então ele vem fazendo um movimento de queda aqui, né, ao perder 1.150. Né? E ele tende a vir primeiramente nesse suporte em 864 dólares. É uma possibilidade. E se realmente o mercado pesar, poderia vir em 764, né? Que foi tanto esse fundo. Foi a criptomoeda que fez o movimento mais perfeito rumo a um ponto importante aqui, marcado anteriormente. Então, todas as criptos aparentemente têm mais espaço para caírem aí no curto prazo. Agora nós temos o Ripple, né? Todas elas esboçando o ombro cabeça a ombro invertido, mas com essa queda de ontem e hoje, esses padrões perdem força, né? E ela tinha 90 centavos como um ponto de suporte, está perdendo hoje. Então isso significa que ela deve vir aqui para a região de 66 centavos ou mesmo 58 centavos de dólar. Então talvez as criptomoedas elas deem oportunidade na ponta compradora, mas não agora. Aparentemente elas têm mais espaço ainda para cair. Ok, então nós falamos do Bitcoin, do Ripple e agora falta o Ethereum, né? Então o Ethereum, o Ether, é a criptomoeda que deu o sinal de venda mais claro, digamos assim, né? Ela manteve o padrão de topos e mais baixos que o anterior. Então esse topo aqui ele foi visivelmente mais baixo que o anterior e nem mesmo conseguiu superar a média de 21. Tinha uma região de suporte em 882 dólares, ele perdeu. Tinha esse ponto que era bem manjado aqui, 794. Veio, não respeitou. Havia um outro em 780, 781 e está perdendo também. Então isso pode jogar os preços em 700 dólares aproximadamente onde tem esse fundo. E nos 700 dólares teria uma prova de fogo cuja perda poderia jogar 575 dólares. Então realmente tem uma maré de venda nas criptomoedas, né? E não existe um sinal, por exemplo, um fundamento, um trigger, um driver, um fork, alguma coisa que venha a ocorrer que possa mudar, pelo menos no curto prazo, a direção. Pelo menos nada que seja conhecido neste momento. Ok? Então, criptomoedas estudadas. Vamos dar uma olhada aqui no broadcast para a gente acompanhar os fechamentos, né? Na Europa fechou tudo em alta, com destaque para o índice DAX, que fechou em 1,09% de alta. As outras bolsas fecharam em leve alta, né? Então vamos dar uma olhada no DAX que a gente está estudando aqui diariamente. Vou deixar aqui carregar. Então é um movimento normal, né, pessoal? É um mercado de baixa lá, está fazendo topos e fundos mais baixos que o anterior. Só que o índice DAX ele fez um rompimento falso de uma região de forte suporte, como a gente já estudou nos programas anteriores, né? Seguida por um engolfo, né? Então esse engolfo ontem
teoricamente o mercado negou um engolfo, só que na verdade foi uma queda intraday, abriu num gap de alta e fechou aqui na boca do dia anterior. Hoje existe um outro engolfo, né, parecido com o que aconteceu anteriormente, que nega esse candle de baixo. Então, um movimento normal, provavelmente um movimento que deve continuar aqui até as médias, ou quem sabe até fechar esse gap. Então tem um rompimento falso, tem praticamente um fundo duplo aqui. Então o índice DAX até teria um pouco mais de espaço para subir, seja com mais força, um movimento mais lateralizado. Falando do índice Nasdaq, aqui na tela, norte-americano, né? Até pouco tempo atrás, pessoal, as bolsas norte-americanas abriam meio-dia e 30 aqui no Brasil. Agora estão abrindo 11h30 e a partir de segunda-feira, 10h30, por causa dos horários de verão lá e cá. Ok, então o índice Nasdaq, ele teve um pregão de recuperação, né? Chegou a testar a mínima de ontem. Após as 16 horas, quando nós tivemos o livro bege, começou uma reação espetacular, todo mundo comprando e tá na máxima, né? Então, ainda existe esse esboço aqui do ombro, cabeça a ombro, meio torto aqui, mas eu não sei exatamente até que ponto essa figura... a figura já está um pouco... A figura está desconfigurada, então não sei até que ponto esse padrão é válido. Se a gente observar aqui, por exemplo, o gráfico do S&P, né? E observando, por exemplo, o índice Nasdaq aqui, está subindo 0,36, né? Se você observar o Days Range, a mínima foi 7.311 e a máxima 7.401. Tá na máxima, né? O mercado comprador, otimista ali, maravilhoso nos Estados Unidos. E até o livro bege estava tudo em queda. Hoje os futuros estavam caindo 1% na hora que eu fiz o informe cenário, né? Aí observando o S&P, vamos estudar aqui. Tá essa história do aço, né, pessoal? Esse vai e vem do Trump aí, os futuros estavam em baixa e mantiveram o mercado assim ao longo do pregão, porque um secretário dele que discordava não vai mais fazer parte da equipe. Daí ele vai lá na mídia, no Twitter, fala mais um negócio, daqui a pouco sai um outro. Ainda envolvendo a taxação de aço, de alumínio, aí especulou-se que outros produtos chineses poderiam ser taxados, então fica o mercado à mercê de notícias. É complicado trabalhar assim, principalmente quando você trabalha utilizando técnica, né? Então o S&P estava em baixa até relevante, chegou a trabalhar bem abaixo da mínima de ontem, recuperou tudo, está na máxima também, depois do livro bege, né? E vamos dar uma olhada aqui no Dow Jones. Aí assim, indo ao que interessa para você que está me ouvindo, aí isso muda, por exemplo, essa configuração desse ombro, cabeça a ombro meio torto. Pessoal, por exemplo, no Dow Jones, que a gente está vendo aqui, né, tá ficando um martelo. Eu acho que mesmo com esse martelo não muda, principalmente se o martelo ele ficar abaixo aqui desse fundo anterior na região de 28.820 por ali. E o S&P é a mesma coisa, eu acho que eles favorecem nesse momento bem mais a venda do que a compra. Só que quando você pega, por exemplo, o gráfico do índice Nasdaq, aí já é complicado, né? Porque é um gráfico que ele destoa do Dow Jones e do S&P. Ele está acima da média, relativamente perto desse topo que nós tivemos recentemente aqui no dia 27, diferente, por exemplo, do S&P. Por exemplo, do Dow Jones, né? Por exemplo, o S&P ele está levemente acima da média. E se você pega o Dow Jones... E como o mercado brasileiro está seguindo o mercado americano, está uma bagunça, ele já está bem abaixo da média. Então, apesar das figuras serem parecidas, eles não estão de fato alinhados. Ok? E vamos falar do Brent. A gente tem falado do petróleo Brent aqui diariamente. Um pregão já esteve um pouco mais baixo, perto de 2% de queda, mas é um pregão de queda, pessoal, e favorece sim a ponta vendedora, né? O petróleo, ontem ele chegou a trabalhar acima da média de 21, mas ele deixou esse doji, é praticamente um doji lápide, né? E isso favorece a ponta vendedora. O que dá pra gente fazer aqui,
Na verdade eu vou... Eu quero colocar uma linha de tendência aqui. Correto mesmo seria fazer mais ou menos algo assim, né? Não? E de repente isso daí poderia ser, essa linha de tendência unindo os últimos fundos poderia ser uma referência para a gente trabalhar no curto prazo. Eu acho que faz sentido. Ok, então vimos as criptomoedas, os benchmarks internacionais e também o crude oil. O pessoal pediu para eu dar uma olhada aqui também no EWZ. Eu deixei aqui anotado para a gente ver aqui. O EWZ, para quem não sabe, pessoal, é a ETF brasileira negociada em Nova York. Eu já operei muito o EWZ. É mais ou menos, guardadas as devidas proporções, como se fosse o BOVA11 de lá. É ele que eu olho quando, por exemplo, tem feriado cá ou lá, ok? O EWZ, ele tem uma tendência de alta, né? Ele é impactado naturalmente pelo dólar. E ele tem um sinal de topo, né? Esse sinal seria, inclusive, um bebê abandonado. Ele tem uns gaps aí, porque envolve dólar e tal. Por exemplo, hoje, porque eu estou olhando, por exemplo, aqui, o Ibovespa está caindo 0,30. Por que o EWZ está caindo 1,27? Você tem que somar o que está subindo o dólar com o que está caindo a bolsa. Daí dá a oscilação do EWZ. Mais ou menos isso. Então isso daqui é um sinal de topo. É um bebê abandonado de topo. Caso o mercado continue a trajetória descendente abaixo da média de 21, pode ser inclusive um sinal forte. Agora, o ponto-chave mesmo do EWZ seria a mínima do dia 2/3. Né? Essa mínima seria aos 44,49, porque aí abaixo desse ponto poderia fazer um pivô de baixa. E para os mais exigentes, para o pessoal mais técnico, uma tendência só muda quando nós temos um pivô contrário a ela. Ok? Então, prometido, eu vou procurar fazer diariamente aí o EWZ como ativo fixo para nós. Daí, pessoal, vamos então ao Ibov. O Ibovespa hoje um pregão bastante volátil, né? Nós tivemos um martelo no pregão do dia 2. Aí no pregão do dia 5 esse martelo foi confirmado, só que ontem nós tivemos uma shooting star que nega esse martelo. A máxima dela foi na linha de cima do canal, fechou na mínima. Aí hoje a gente está tendo um outro martelo, só que um martelo vermelho com uma sombra inferior importante e fechamento acima da média de 21. Quer dizer, mais embaralhado do que tá, difícil, né? Então, assim, favorece a venda, essa movimentação, mas pelo conjunto da obra, né? Um martelo sendo negado favorece a venda. A máxima da estrela cadente de ontem foi numa resistência importante, houve rompimento falso de 86,213. Então, mesmo o mercado fechando com sombra inferior e acima da média de 21, essa configuração favorece a ponta vendedora. Então, é muito provável que nós tenhamos um teste de 83.900 nos próximos dias. Lembrando que a retração de FIBO de 50% está em 84 mil pontos e tem uma LTA desenhada aqui no Ibovespa, quer dizer, vai ser praticamente um triplo suporte nessa região. Sem contar a média de 21 que funciona como um ímã em relação aos preços e vai gerar mais enrosco ainda. Falando do BOVA11, leitura parecida com o Ibovespa, né? Nós tivemos um rompimento falso ontem de 83,22, o mercado chegou a bater 84 e fechou na mínima, 82,69. Hoje é a mesma coisa, nós temos uma sombra inferior, né? Provavelmente vai fechar acima da média de 21, só que é um candle de queda que fecha a mínima de ontem 86,69, está abaixo da mínima de ontem, então dá continuidade a esse Marobuzu, e a mínima e a máxima de hoje estão bem abaixo de ontem, então quer dizer, tem uma força compradora que agiu depois das 16, mas predominantemente ainda a venda
pressionou o mercado hoje, mas é um balaio de gato, né? O mercado ele não segue realmente uma direção de uma forma fácil, né? Então não é um momento fácil de operar, mas aquilo que eu digo, geralmente quando o mercado apresenta complexidade e dificuldade, depois ele é seguido por uma fase mais fácil e direcional. Que, por exemplo, se o mercado perder essa região de 81,06, fica mais fácil porque você vai ter N fatores apontando para baixo, o mercado deverá seguir um caminho de queda de fácil leitura. Falando do índice futuro, nós temos também, né, ontem um rompimento falso de 87,345. O mercado também tocou a linha de cima do canal, né, então ele negou o que nós tivemos de sinal de fundo na semana passada. Só que aquela história, pessoal, hoje é um candle estupidamente verde, né? Tem sombra inferior e está fechando exatamente em cima da média. Então não dá para ter uma leitura mais convicta. Eu acho que, por exemplo, eu por exemplo, estou vendido. Eu acho que está tipo 60% para venda, 40% para compra. Justifica ficar vendido? Justifica. Mas tem momentos que a gente olha o mercado, está 80% para venda, 20% para compra ou vice-versa. São aqueles mercados mamão com açúcar. Agora é um mercado complexo, mas pô, a máxima e a mínima de hoje está bem mais baixa que a de ontem, está abaixo da média de 5. E assim, como tem o fundo da semana passada, 84,555, a retração de 50% de FIBO e essa LTA muito próximos aqui, então é natural que já comece uma briga mesmo antes desses pontos serem testados. Falando aqui do intraday, ontem nós tivemos aqui um ombro cabeça a ombro, eu tinha até traçado a neckline para vocês, dizendo que o mercado provavelmente teria uma sessão baixista até sob efeito desse padrão. Aí o mercado hoje veio na região de 85 mil pontos, que era um suporte, e aqui ele inflexionou. Está acima da média de 21, que a gente pode fazer aqui para, de repente, ter uma referência para amanhã. É traçar uma LTB, uma linha de tendência de baixa. Ok? Falando um pouco do dólar, o dólar, eu tracei novamente esse círculo aqui, né? A impressão que dá é que nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Você vê que esse quarto ombro foi feito num nível muito parecido com o primeiro. Então, praticamente, essa movimentação do dólar de hoje nega a baixa de ontem. Então, a gente vai continuar observando. Tem uma LTA aqui sendo testada. Talvez em algum momento aí o dólar... O movimento continua errático ainda, predominantemente lateral, mas a gente continua de olho aí na divisa norte-americana. Ok? Então, no final a gente vai falar de Petro, Vale e bancos. Agora vamos falar dos destaques do dia e dos pedidos do YouTube. O pessoal pediu para eu falar um pouco do ajuste do índice do dólar, né, pessoal? Que é um assunto... Eu explico em detalhes na imersão, mas eu vou dar uma palhinha aqui. O ajuste do dólar e do índice é diferente do fechamento. Até sexta-feira dessa semana, o ajuste do dólar e do índice, eles ocorrem um pouco por volta de 18 horas. O fechamento ocorre um pouquinho depois, né? Então, o fechamento, ele é o último negócio que foi feito no leilão, né? No caso, tem leilão do índice, o dólar ele já fecha ali e define o preço. O ajuste ele é numérico, né? Para ter crédito ou débito na conta dos compradores ou dos vendedores. Então, o ajuste ele é numérico e ele é um pouco antes do fechamento, ok? E o fechamento é o último negócio que sai no leilão. Aí perguntaram para mim, mas o pessoal usa uma estratégia de pegar o preço do ajuste para operar. O que acontece é que quando o mercado, por exemplo, abre em gap, às vezes o ajuste ele tem mais peso até do que o próprio fechamento, porque foi ali que o mercado ganhou ou perdeu dinheiro. Mas nada além disso, não é uma regra absoluta que o mercado vai voltar para o ajuste, vai passar o ajuste. É só uma referência de preços para o pessoal, por exemplo, que faz day trade, que não é a nossa praia. Mas é uma técnica que pode funcionar algumas vezes, mas não é nada, na minha visão, pessoal, consistente. Ok? Então tá aí a explicação.
E aí falaremos agora dos destaques do pregão, né? A gente sempre passeia aqui, né? Um dos destaques, hoje vai ser o último dia que eu vou falar, mas vai ser BR Foods, mas vai ser a única ação, né? E em meio a toda essa baixa, nós temos a alta da Gerdau. Então falaremos de BR Foods e Gerdau como destaques do pregão. Então tem lá BRFS3. A BR Foods encontrou fundo? Pessoal, simplesmente ela veio aqui no semanal. O papel está muito sobrevendido, né? Então é normal ter um repique. Ela veio até essa região, né? De 23,69, que é um suporte. Ela foi até 23,65 e ela tende sim a repicar no curto prazo. Ok? Salvo se sair alguma nova bomba. Ela foi rebaixada, né, de ontem para hoje. Tem esse gap aberto, mas o volume não é ruim, é um volume bom, parecido com o volume de ontem. Acho que ela tende a repicar, vamos ver até onde vai essa força do repique. O que só não pode acontecer com o papel da magnitude de BR Foods é ela começar a perder volume e ter candles pequenos, de pequena amplitude, e perder volatilidade. Aí complica, eu acho que não vai ocorrer. E eu acho que o momento, se amanhã, por exemplo, não devolver a alta de hoje, ela pode ser uma opção interessante, principalmente para quem trabalha com longo e médio prazo. Falando de Gerdau, GGBR4. Muita gente me escreve até hoje para perguntar se eu tenho Gerdau, né? Eu não tenho, depois, pra vocês terem uma ideia, depois daquela famosa operação da Gerdau, eu já operei Gerdau mais 3 vezes. Nós compramos a Gerdau no final do ano, né? Nós compramos aqui por volta de 10 e pouco, 11, eu não lembro exatamente quanto. Acho que foi na imersão de novembro, em 10 e pouco, eu não lembro exatamente, acho que a gente vendeu aqui, ó, por volta de... nem lembro, sinceramente eu não lembro, eu sei que deu uma bolada, a gente pegou perto desse fundo aqui e vendeu, acho que o alvo era 14,57, eu não lembro direito, sinceramente. Mas muita gente fez a imersão, tá com papel ainda, mas deu aí uns... Putz, eu acho que uns 25% de lucro, em pouco tempo, assim, ficamos 40 dias com a ação. Aqui ela deu uma compra de novo, mas aí eu não entrei. Ela fez uma espécie de um mastro bandeira. O papel, pessoal, bate numa região de topo. Dá uma olhada aqui, ó. Isso daqui foi topo anterior, fez o papel desabar. Isso aqui foi topo anterior, fez o papel desabar. Então esse é um ponto de força que está na memória do mercado. Aí a ação respeita 1, 2, 3 vezes um ponto forte, ela vai na direção contrária, né, desse topo. Então se ela tocou como suporte, vai para cima. O movimento agora, nem dá para falar exatamente que é uma distribuição, porque o volume está alto, mas eu vejo isso daqui talvez como um topo arredondado. Só que é aquela história, para quem está comprado, o stop é abaixo de 16, 15,95 em fechamento. Ontem foi um forte sinal de queda, mas hoje está praticamente negando. Então se eu tivesse a ação, eu colocaria stop, por exemplo, ali a 15,90, enquanto acima disso eu manteria o ativo como parte do meu portfólio. Ok. Agora vamos falar dos pedidos do YouTube. STBP3, o primeiro. Santos Brasil, né? Eu entrei no IPO dessa ação, eu me lembro até hoje. E assim, não que eu... Pior que nem tem aqui o gráfico semanal. Vamos pro diário mesmo, vamos pro diário. Eu cheguei a visitar as instalações da Santos Brasil. Eu vou muito ali ao litoral, né? A Maresias, eu costumo frequentar o litoral sul também de São Paulo. É bem legal, eles têm umas técnicas para abastecimento de navio muito interessantes, para controle de logística, é uma bela empresa. A liquidez não é ruim, e ela tem aqui, pessoal, um padrão de triângulo ascendente. Acima de 3,75, a tendência é a gente projetar essa distância aqui. Só que assim, a ação rompe e não vai, né? Rompe e não vai. Agora ela está com cara de ombro, cabeça a ombro aqui. Então, se eu tivesse ação, qualquer dia que ela fechar abaixo de 3,75 eu venderia.
porque ela tem um ombro, cabeça, ombro aqui, é um sinal de alerta. Tem alguns dias com redução de volume, então esse daqui pode fazer sentido. Então eu colocaria stop acima de abaixo de 3,75, até para quem comprar agora, poderia usar esse stop, faria um trade curto. Se subir, vai embora, se não der certo, stopa perdendo centavos. Tem BSEV 3. Essa já é uma ação com baixíssima liquidez, né? A ação é facilmente manipulada, dá para manipular com facilidade, né? Ela fez um movimento até técnico aqui, apesar de ser rápido, né? Ela saiu de R$4, foi a 6,50. Só que ela foi no alvo, dá uma olhada aqui, ó. Esse movimento ele foi até uma resistência marcada em abril do ano passado. Eu não duvido, pelo volume que veio depois, talvez isso daqui foi um movimento esporádico, até uma troca de ativos. Então não tem nada, por exemplo, até pelo volume que indica que ela vai fazer esse movimento de novo. Então ela deve provavelmente permanecer um bom tempo lateral como ela fez anteriormente. Então o papel não atrai a minha atenção, tampouco o interesse no momento. Aí a gente vai falar de Gol, Eletropaulo e CPLE3, tá? Então vamos falar aqui de Gol. Gol são aquelas famosas ações dos ralis de alta que tornam, como diz um amigo meu, pobres mortais em milionários, né? E eu conheço gente que comprou por aqui. Inclusive nós fizemos uma imersão logo quando ela estava montando esse padrão aqui. Nós não compramos, mas teve gente que sob a minha orientação comprou a 2 e pouco, tem o papel até hoje. Então, por exemplo, você compra uma ação, por exemplo, você compra R$200 mil. De uma ação a R$2, você gasta 400 mil. Então, de R$2, pessoal, foi a 19, você está multiplicando seu patrimônio. Então, se você tinha R$200 mil em ações, ela foi praticamente a 20. Você multiplicou por 10, foi para 2 milhões. Né? Agora tem um pouco menos, porque... Então, agora seria 1.860.000, grande diferença, né? E eu conheço, o caso da Gol especificamente, eu conheço muita gente que comprou. Porque tinha já uma ideia que aquela regra para os estrangeiros investirem em empresas aéreas no Brasil seria aprovada, e o pessoal entrou. Eu conheço 5 ou 6 pessoas que têm o papel desde esses primórdios. Mas falando das operações mais tradicionais aqui, nós estudamos quase sempre esse papel que o pessoal pede. Ela deu uma compra muito clara aqui na virada do ano. Fez um ombro, cabeção, ombro invertido, rompeu a neckline. Putz, eu não comprei aqui, eu vacilei. Fez o pullback é a sua chance de entrar. Então fazemos topos e fundos ascendentes. E quando o ativo faz esse tipo de movimento, inclusive quando ele dá a chance vindo na média, o que eu costumo fazer? Eu costumo pegar e traçar uma linha de tendência, que é a melhor referência que a gente pode ter, esteja você comprado ou querendo entrar no ativo. Esse tipo de ação eu só compro quando vem em LTA, quando está muito esticado. Uma outra referência ao topo aqui é 1868. Se eu, particularmente, que sou mais arisco para realizar lucro, se a ação, por exemplo, fechar abaixo de 1868, o que ela está fazendo hoje, por exemplo, eu já venderia. Ok? Então essa é a minha visão, minha opinião sobre o ativo. Aí não, tem Eletropaulo e Copel, vamos falar de Eletropaulo. É LPL, não é LPL 4. Na verdade acho que é a 3 mesmo, né? Não tem mais a 4. É o caso da SAPR, por exemplo, né? Eletropaulo fez aqui um fundo duplo, a compra boa foi aqui em fevereiro, fundo duplo claro. Eu costumo comprar a posição quase toda no fundo e eu deixo um pouquinho para comprar no eixo, aqui a R$15. Qual que era o objetivo? 16,86, aqui eu teria vendido. Então, para quem, por exemplo, está comprado na ação, tem algum sinal que tem que vender o papel? Não. Nenhum sinal. Ok? Tem algum sinal de compra agora? Eu não compraria. Eu só compraria caso ela viesse no topo anterior ou na média de 21, região de 16,50. Ok? Ou se você quer ir além, pessoal, traça um fibo e fica de olho nas retrações. Ó.
Vai lá, traça Fibonacci, fica de olho. Vê se vem algum ponto, geralmente para ações assim em tendência de alta, numa retração de Fibo, uma média ou topo anterior são pontos de compra. Quando estica muito assim, eu gosto de comprar se a ação vem na retração de 50%, ou de 618. Inclusive é onde deve estar a média caso ela desça aqui. E aí, para finalizar os pedidos do YouTube, CPLE6, que é a Copel, né? A Copel, ela tem um ombro, cabeçal, ombro invertido. Ela está subindo sob efeito dessa figura. Só que ela tem uma LTB de médio prazo, desde 2016. Quase de longo prazo. E ela, todas as vezes que toca essa LTB, ela enrosca e não passa. Então ela fez esse movimento novamente, deixou aqui uma pinça de topo e veio na média tentar buscar força. Então, por exemplo, se eu tivesse compra na ação, onde é que está o stop? 24,99, que é o topo anterior. Acima dele é compra, abaixo dele é venda e ela deve voltar aqui na LTA. Certo? Falar de Petro Vale Bancos agora. Petro 4 na tela. A Petrobras, hoje o petróleo caindo, nós vimos, né? A Petrobras ontem deu um sinal forte de queda, uma tempestade à vista. Hoje o fato de fechar abaixo de 21,85 reforça, praticamente confirma esse sinal. Só que se tratando de Petrobras, se ela romper e fechar acima de 21,85, ela volta a subir, rompe esse topo e vai embora. Mas se ela ficar abaixo de 21,85 amanhã, de repente na sexta-feira também, ela teria como alvo certo aqui o 20,62. Ou até o 20,51 aqui, que foi a mínima do dia 2, pessoal. Então tá mais para venda no momento, mas tem que ficar de olho no petróleo. Por exemplo, você pegar de manhã antes da Bolsa abrir, o petróleo em alta, o mercado com perfil de compra, ela já vai abrir em gap e vai embora. E aí falar de bancos para a gente finalizar. BBS3, né? Hoje um pregão de leve queda. O pregão em cima do muro, está fechando bem próximo aqui do 43,06. Acima dele é compra, abaixo é venda. Eu acho que vai cair. Essa leve queda de hoje não muda nada, mas assim, eu acho que vai ficar abaixo do 43,06 e vai testar pelo menos aqui o 41,20, que é o fundo anterior, onde está a média aqui. Talvez até venha nessa LTA, mas é a minha visão. Lembrando que 43,06 é o ponto decisivo ali, o divisor de águas entre ursos e touros. Falando de BBDC4, um pregão de queda um pouco mais forte. O que eu falei que eu acho que o Banco do Brasil vai fazer, Bradesco já fez. Ela deu um sinal de topo, ela veio hoje na média e ela veio no 39,14, está fechando abaixo, e também na LTA. É um sinal que favorece a venda, só que ela tem que perder e fechar abaixo dessa linha para que a gente tenha algo diferente ali. O ponto alto para a venda seria a perda de 38,23, que ela faria um pivô de baixa, além do ombro cabeça-ombro. E além da perda das médias e da LTA. Então a situação de Bradesco, ela aponta na briga de foice ali, tá mais para os ursos. No caso de Itaú, ela já tem um ombro cabeça-ombro mais perfeitinho aqui. A neckline está exatamente nesse fundo, né, na região de R$ 50,20, R$ 50,15, por aqui, 50,20, né? Hoje ela chegou a trabalhar abaixo da LTA, foi no 51,20, respeitou, está fechando 51,85, quer dizer, a figura permanece aqui, não muda nada, mas também não aciona nada, ela foi e voltou. Ok, então amanhã saberemos. O papel que tem a configuração mais altista é Banco do Brasil, Itubi está no meio do caminho e Bradesco está mais favorável à venda. Certo? Pessoal, então é isso. Se você puder aí, compartilhe o vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal. Eu vou deixar aqui o link para que você possa assinar o Informe Cenário, da aula online gratuita também. E também aproveita, tá ali inclusive no cabeçalho aqui do YouTube, dá uma olhada aqui no que eu tenho para falar sobre imersão técnica, é um vídeo aqui explicando tudo sobre esse curso que vai ser em abril, e eu vou deixar na descrição do vídeo também. Está aqui no YouTube também o link, ok? Para você, aqui você consegue assistir e aqui você lê tudo sobre a página. Você vai lá onde ela está hospedada. Né? E eu vou deixar na descrição do vídeo também essa página, além de tirar todas as suas dúvidas e assistir o vídeo também através da página, ele está na página aí no YouTube, você consegue
se inscrever. Você coloca lá teu e-mail, fala, pessoal, eu quero ficar na pré-lista, né? Aí você ficando na pré-lista, você tem duas vantagens principais, garantia de matrícula e um desconto substancial em relação ao preço de partida. É só para o primeiro lote. Ano passado, na imersão de novembro, nós preenchemos 91% das vagas, 93% no primeiro lote para o pessoal da pré-lista. E na época do Infomani, de 8 imersões que eu acho que eu fiz lá, em 2 na pré-lista já preencheu o número de alunos. Ok? Então é isso aí, espero que os estudos sejam úteis. Um forte abraço, pessoal, saúde, paz e até amanhã, se Deus quiser. Valeu!